Você sabe que além do Face, além do YouTube, nós temos também o Insta. Muitas mídias, estamos nas mídias sociais. E lá no Insta, no Stories, a gente perguntou e pediu a sua ajuda para que você sugerisse para a gente um tema para a gente falar aqui no canal. Qual foi, Douglas? Então vamos lá, a pergunta que nós fizemos é: qual seria a maior dúvida de vocês sobre design para varejo? E uma dúvida interessante aqui que o Johnny Tenório 1 mandou é o seguinte: a dúvida dele é: como definir o estilo de layout para cada público-alvo? Então vamos falar sobre isso. Primeiro ponto que acho que a gente tem que deixar em questão aqui quando ele fala para cada público-alvo. É muito comum, dependendo do nicho de loja ou a grande maioria das lojas, atender um público grande. Homem, mulher, idade desde muito novo até mais idoso, né? Às vezes de 12 anos a 70 e poucos anos. O que acontece é que muita gente quer deixar a loja ideal para cada uma dessas idades, para cada um desses gêneros, para cada uma dessas faixas etárias. E é muito difícil. Muito abrangente. É né? muito abrangente. Cara, é muito comum a gente fazer um questionário de briefing para iniciar um projeto, uma reestruturação no ponto de venda. E a gente faz exatamente essa pergunta: qual que é o teu público, a faixa etária do seu público? Pô, a maioria das respostas é assim: olha, eu atendo dos 16 até os 70 anos. Cara, é muito abrangente, assim, como é que você vai montar uma loja para atender todo esse público? E obviamente esse público frequenta a loja, né? A loja acaba recebendo todas essas pessoas. Sem dúvida. Mas no fim das contas você precisa focar no público-alvo e descobrir qual é a grande maioria. Então quando a gente está falando de público-alvo, a gente tem que ter em mente e ter muito claro que a gente precisa descobrir o que são nossos 80-20. Aquele 20% de cliente que representa 80% da nossa venda, né? 80% dos que realmente compram. Então você vai descobrir que você vai ter uma idade ali, um gênero, alguma faixa que tem uma maior quantidade de pessoas que representam uma classe, vamos dizer assim. Elas são muito mais parecidas e é para essas pessoas que você vai focar a sua loja. Peraí, tem uma pegadinha aí. Não, peraí, não entendi nada. Então quer dizer que eu vou fazer a minha loja para os 20% dos clientes, não é para os 80%? Não, é para os 20%. Porque esses 20% são os seus consumidores assíduos. Então quer dizer que você tem uma grande massa de pessoas que frequentam a sua loja, repetindo, uma grande massa de pessoas que frequentam a sua loja, mais 20% desse grande montante são os que fazem a sua loja sobreviver. E esses 20% você vai perceber que eles têm características parecidas. Os outros 80% eles têm características muito diferentes. Então se você tentar atacar, você vai começar a dar tiro fora do alvo. Então você vai pegar esse 20% que representa os 80% que compram na sua loja, os 80% que compram na sua loja, e aí você vai ter um tiro muito mais certeiro e muito mais focado de como você vai trabalhar o design da sua loja. Iluminação, ambientação, piso, equipamento, produtos, enfim. Aí você vai definir todo o entorno da sua loja focando para esses 20% de pessoas. A gente agradece a interação que vocês tiveram com a gente no Insta. Se você não segue a gente lá no Insta, siga a gente por lá, porque é uma mídia diferente, a gente consegue ter uma interação mais próxima e mais direta e quase que imediata um com o outro. Exatamente, e agora tem essa ferramenta das perguntas, a gente vai constantemente fazer perguntas lá e deixar o espaço para vocês interagirem e tirarem essas dúvidas com a gente. E se tá vendo aqui no Insta, valeu, vamos em frente que a gente quer fazer com que a sua loja venda muito. É isso aí. Um abraço para você, sucesso! Abraço!